mediação e a cultura de paz são os temas do Saber Direito desta semana. Entenda como funcionam a resolução adequada de disputas e a mediação de conflitos. As aulas são com a professora Ludmila Stigert. Olá, tudo bem? Meu nome é Ludmila Stigert, sou mediadora de conflitos, professora universitária, advogada e analista comportamental. E hoje estou aqui com vocês para falar um pouquinho, dentro da perspectiva do Código de Processo Civil, da mediação de conflitos. Olha, nós tivemos em 2015 a inserção de um novo Código de Processo Civil que trouxe alguns pilares sustentados em alguns princípios básicos que me permite estar hoje aqui trabalhando com vocês sobre a necessidade de difundirmos cada vez mais a cultura da paz, de difundirmos a necessidade de uma litigiosidade responsável, de difundirmos também a necessidade de uma perspectiva, de uma responsabilidade, de um senso ético de justiça. Bem, partindo desse cenário que eu estou trazendo para vocês, nós vamos ter 5 encontros e dentro desses 5 encontros vamos trabalhar um pouquinho sobre a cultura da paz. Vamos perpassar sobre essa construção. Depois da cultura da paz, vamos trabalhar os métodos adequados de solução de controvérsias. E aí, dentro desses métodos, eu vou apresentar para vocês a autocomposição, a heterocomposição e a autotutela, bem como trazer as bases normativas para compreendermos essa dinâmica de adequação de conflitos. Nossa terceira aula vai entrar especificamente na mediação. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito de mediação, sobre os princípios que orientam a mediação de conflito, sobre as espécies de mediação, sobre as etapas que temos dentro desse procedimento estruturado da mediação de conflitos, bem como as principais ferramentas que nós, mediadores, utilizamos para uma construção de consenso. Bem, a nossa quarta aula, ela é muito interessante e ela traz um pouquinho mais do jurídico para perto de vocês, uma vez que eu vou trazer as bases normativas da mediação de conflitos, passando pelo Código de Processo Civil, bem como pela Lei 13.140, que regulamenta a mediação de conflitos. Uma vez que o Código de Processo Civil já traz o start da mediação judicial e eu tenho a lei especial regulamentadora que vai trazer o quê? A perspectiva da mediação entre particulares e da autocomposição dentro da administração pública. No nosso quinto encontro, o que vamos trazer? Vamos trazer a transdisciplinariedade da mediação. E para isso eu falarei um pouquinho para vocês sobre a multidisciplinariedade, sobre a interdisciplinariedade e sobre a transdisciplinariedade. Porque às vezes nós confundimos, né, o que é multi, o que é trans, o que é inter. Então, nós vamos inserir a perspectiva da mediação de conflitos dentro da transdisciplinariedade. E aí eu quero falar com você um pouquinho sobre a teoria do sistema e a teoria do discurso. E ver de que forma nós, mediadores, precisamos desenvolver habilidades e competências em múltiplas áreas do saber para que nós possamos desenvolver uma mediação de uma forma adequada, sistêmica e integrada às necessidades dos envolvidos. Bem, pessoal, passei um resuminho para vocês aqui do que vai contemplar esse curso de mediação de conflitos que se insere na perspectiva do processo civil, desse novo processo civil que nós temos hoje calcado aí no Código de 2015, ok? Bem, depois de fazer essa trajetória com vocês, eu gostaria de dar início à nossa primeira aula. Vem comigo? Vamos lá? Vamos trabalhar então um pouquinho sobre a cultura da paz. Olha, respiramos fundo agora e vamos trabalhar a cultura de paz. Paz é um termo muito interessante, desenvolvido muito pela ONU, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, as ODSs que temos hoje. E se nós pensarmos, né, a paz está inserida dentro dos princípios da nossa Constituição Federal, a paz está aí
calcada em uma necessidade humana, se formos ver a pirâmide das necessidades humanas, se formos analisar a necessidade que temos de ter a paz dentro de nós. Mas o que é paz? É tão complexo falar sobre a paz. De que forma nós podemos trabalhar essa perspectiva da paz? Olha, a paz é um estado de espírito. A paz começa dentro de cada um de nós. Não tem como eu dar um conceito fechado de paz para vocês, uma vez que a paz começa aqui, na sua mente, na minha mente e no meu coração. Então, falar sobre paz é falar sobre um conjunto de valores, é falar sobre um conjunto de princípios que vão orientar o meu modelo mental e que vão me fazer desenvolver uma comunicação pacífica ou uma comunicação dominadora. E para a gente trabalhar essa cultura da paz que trago para vocês nesta aula, enquanto um senso, enquanto um conjunto de valores e princípios que orientam o agir humano, e aí eu posso até transitar um pouquinho na filosofia política, buscar um pouquinho lá de princípios kantianos, a gente para perceber que a paz ela é necessária para a autorrealização ética do sujeito. Mas por que então que a paz está tão escassa nos dias atuais? A paz hoje se tornou uma necessidade porque ela está em escassez. E trabalharmos com a perspectiva ou com o paradigma da escassez, ela nos deixa de forma o quê? Desequilibrada. Nós perdemos o nosso equilíbrio quando nós não estamos inseridos na paz. Se eu não tenho a paz dentro de mim, eu não vou conseguir ter uma vida estabilizada, funcional e organizada. Então, pessoal, vamos trabalhar agora a perspectiva de duas culturas que ficam concorrendo na nossa formação, na formação da nossa subjetividade ética. E quais são essas culturas? Eu tenho a cultura da dominação e eu tenho a cultura de paz. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse pêndulo que temos entre a cultura da dominação e a cultura da paz. Bem, quando eu estou dentro da perspectiva de uma cultura de dominação, nós olhamos, enxergamos o outro, o sistema, as organizações, numa perspectiva competitiva, numa perspectiva dominadora, numa perspectiva verticalizada, numa perspectiva de poder sobre o outro. Então, quando olhamos para trás, percebemos que todo o nosso processo de formação da nossa identidade, enquanto sujeitos constitucionais que somos, remontando a nossa tenra infância, percebemos que o nosso processo de formação é um processo que insere em nós princípios de dominação. Bem, se temos isso arraigado dentro de nós, essa cultura da dominação muito forte em nós, é fácil dizer para vocês que a cultura da dominação tem sido para onde o pêndulo tem pendido com maior peso. O que fazer então para que possamos fazer com que a cultura da paz puxe essa cultura da dominação? Porque quando eu falo de uma cultura de paz, eu estou falando de uma cultura de direitos humanos, eu estou falando de uma cidadania ativa, eu estou falando de uma democracia participativa. E dentro desse cenário, pessoal, olha só, democracia, direitos humanos, soberania popular, não vai caber a perspectiva do poder sobre, mas do poder com. Não vai caber mais a competição, mas sim a colaboração. Não vai caber mais uma verticalidade das relações, mas sim uma horizontalidade das relações. Não vai caber mais essa concorrência, essa litigiosidade avassaladora, e sim uma construção, uma gestão necessária e adequada de conflitos. Aí eu lanço uma pergunta para vocês. Mas como então, Lu, que nós vamos poder fazer com que essa cultura de paz puxe a cultura de dominação? Olha, eu penso
que para que isso aconteça, nós precisamos mudar os nossos processos de formação desde a infância. Então, nós precisamos mexer nos processos dos projetos pedagógicos educacionais, desde a educação infantil, o ensino médio, ensino fundamental, ensino médio e até mesmo dentro das instituições de ensino superior. Não adianta eu vir aqui falar para vocês de uma cultura de paz se vocês estão inseridos numa dinâmica de uma competitividade cada vez mais acirrada, onde vocês vão ter a intencionalidade de desenvolverem habilidades e competências para serem melhores que os outros. Olha, eu estou aqui para dizer para vocês que vocês podem ser tão bons quanto os outros, que há espaço para vocês sem essa necessária competição que vocês pensam que é necessária. E eu hoje estou trazendo uma reflexão de que eu posso levar vocês a um outro pensamento, lembra, a um novo modelo mental, para que vocês olhem o sistema de uma maneira diferenciada. Então, nós precisamos mudar o quê dentro da perspectiva de uma cultura de paz? Nós precisamos mudar a nossa forma de falar, não só de falar, nós precisamos mudar as nossas interações. Isso implica em o quê, pessoal? Implica o quê? Implica na comunicação. Nós precisamos trocar aquela comunicação dominadora por uma comunicação construtiva. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da perspectiva da comunicação não violenta. Se eu estou numa aula de cultura de paz, eu preciso falar que essa cultura de paz, ela vai ser exteriorizada, manifestada na minha comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Então, nós precisamos pensar que somos seres violentos. Sim, esse é o primeiro passo. Precisamos nos reconhecer enquanto sujeitos violentos que somos. E quando nós nos reconhecemos nessa perspectiva violenta, trazemos a nossa compreensão de que temos a possibilidade de modificar esses nossos processos interacionais. E quem sabe você me ouvindo aí, você se interesse pela perspectiva do Marshall Rosenberg, de uma comunicação não violenta, e aí eu tenho que destacar o autor, com todo o meu respeito e a minha admiração, que vai trazer os pilares de uma comunicação não violenta, de uma comunicação integrativa, de uma comunicação que se espelha, que se assenta, melhor dizendo, em 4 princípios. Quais são esses 4 princípios? Bem, os 4 princípios que orientam a comunicação não violenta são a observação, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. E eu vou falar um pouquinho sobre eles para vocês, antes de entrar especificamente em como o nosso ordenamento jurídico está desenvolvendo essa cultura de paz. Voltamos então à comunicação não violenta. Bem, a observação nos impele a perceber que precisamos mudar o nosso movimento. Precisamos sair dos julgamentos moralizantes e moralizadores e irmos para a perspectiva de observação comportamental. Olha, nós temos um hábito de julgar os comportamentos das pessoas, dos outros e até de você mesmo, não é verdade? Então, eu estou trazendo, anotem aí, a perspectiva de que nós temos que observar os comportamentos. Porque quando eu observo o comportamento, eu estou dando uma mensagem ao meu cérebro para que o julgamento acerca daquele comportamento não é o necessário naquele momento. Eu estou ali para observar, por exemplo, que João não obteve sucesso no concurso público que ele realizou o mês passado. Ao invés de falar que João, mais uma vez, não passou no concurso porque João é um aluno muito fraco. Olha a diferença. Quando eu falo, João não passou no concurso. João não foi aprovado no concurso de provas e títulos da magistratura. E quando eu falo, João, um burro, ou uma pessoa sem habilidades técnicas, ou João não estudou direito, por isso, mais uma vez, ele não passou. Está vendo que é muito diferente quando eu falo, João não passou e João é burro? Porque uma coisa é eu observar o comportamento de João, outra coisa é eu lançar a observância do comportamento aquilo que eu penso acerca do João.
Então, esse é o primeiro elemento de uma comunicação não violenta. O segundo elemento são as necessidades. E esse é um campo que eu adoro, sabe por quê? Quando trabalhamos com necessidades, nós vamos trabalhar que nós somos seres que somos formados por emoções e por sentimentos. E, em assim sendo, nós precisamos desenvolver um vocabulário dos nossos sentimentos. Nós precisamos identificar como nós estamos nos sentindo. Nós precisamos verbalizar os nossos sentimentos. Isso é muito importante. Nós precisamos dar conta de reconhecê-los. E o Marshall traz isso com uma leveza única, de forma que nos alerta para perceber os sentimentos que passeiam em nós, que passeiam em você. Ok? E agora vamos para o terceiro elemento da comunicação não violenta, as necessidades humanas. Somos seres que temos necessidades da alma, necessidades do ego, necessidades da alma e do espírito. Seja quem você quer usar. Se você quer usar a pirâmide, né, das necessidades, ou você quer usar outro analista comportamental, não estou aqui a trazer qual modelo de necessidades você vai seguir, mas eu estou aqui para dizer que nós temos necessidades, que todos nós temos necessidades e que nós precisamos identificar quais necessidades estão em ameaças de extinção, estão extintas ou estão nos ameaçando internamente. E para isso nós precisamos linkar, fazer uma relação de necessidade com sentimento. Eu estou alegre, eu estou triste porque eu satisfiz ou eu não satisfiz determinada necessidade. Sabe, os sentimentos, eles são originários de um não atendimento de uma necessidade. É muito importante que nós façamos essa relação de sentimento e necessidade. E o último elemento agora, o grande finale, como todos dizem, são os pedidos. Que são esses pedidos? De que forma eu tenho que pedir? Eu vou ensinar vocês a utilizarem a comunicação não violenta nas suas relações interpessoais e nas suas relações também intrapsíquicas, porque a comunicação não violenta, ela começa com você, entre você e você mesmo e entre você e o outro. E quando a gente desenvolve ela com a gente dá conta de realizá-la com o outro. Então, nesse contexto, eu vou pedir o quê? Eu começo pedindo a partir daquilo que eu observei, falando como eu me sinto em face do não atendimento de determinada necessidade. E aí, o que eu faço, pessoal? Eu faço um pedido assertivo para que o outro possa ir ao encontro do atendimento da minha necessidade. E aí eu chego na assertividade. Por isso, o Marshall traz a comunicação construtiva, porque ela vai construir um cenário onde eu possa fazer o quê? Satisfazer as minhas necessidades. Bem, nessa perspectiva de observação, sentimento, necessidade e pedido, eu trouxe para vocês um cenário que constrói um discurso de paz num mundo repleto de conflitos, ok? E eu não poderia deixar de falar para vocês de que a CNV se estrutura em dois grandes pilares, no você dar, né, utilizando a CNV, e em você receber, utilizando a comunicação não violenta. Então, ao falar, né, num processo cíclico, circular, dialético de interação interpessoal e de produção de mensagens, que é o conceito hoje moderno, dentro da perspectiva de uma filosofia da linguagem, de comunicação, e mostrar para vocês que comunicação não violenta tem dois pilares, além do emitir e do receber, que são a empatia e a compaixão. E que tem tudo a ver, né, pessoal, com uma cultura de paz. Falar em paz, como eu já trouxe para vocês, que remonta, né, a uma mudança de paradigma, a uma mudança de cultura, a uma mudança do seu modelo mental, a uma mudança na sua comunicação. Olha, esse processo todo
gerou modificações aonde, pessoal? Dentro do Poder Judiciário, com certeza. Dentro da perspectiva de um novo Código de Processo Civil. E aí, para a gente entrar nesse cenário, a paz, ela traz, né, uma dinâmica muito interessante. Olha essa figura que está sendo aqui projetada nesse slide. Dentro da questão de uma mediação de conflitos que propõe o quê? Que propõe uma nova cultura de convivência, uma nova cultura de relacionamentos intersubjetivos. E quando eu falo de paz, de cultura de paz, eu estou falando de comunicação, eu estou falando de liberdade, eu estou falando de cooperação, eu estou falando sobre justiça enquanto um senso ético de justiça a ser construído, eu estou falando de uma necessária convivência pacífica e harmoniosa, eu estou falando de uma sinceridade, de uma necessária transparência, eu estou falando de uma compreensão que deve ser desenvolvida em você e no outro e nas suas relações, numa perspectiva de que eu preciso ouvir para compreender e não ouvir para responder. Eu preciso falar em respeito. Respeito me remonta à perspectiva da ética da alteridade. Eu preciso falar com que vocês respeitem o outro e respeitem a si próprio. Eu preciso trazer a ética da tolerância. Como trabalhar a cultura de paz se nós ainda calcarmos no paradigma da diferença? Não, nós precisamos superar o paradigma da diferença e adentrarmos ao paradigma da diversidade. Ai, Lúdia, mas espera aí, qual é essa diferença de paradigma da diferença e paradigma da diversidade? Eu achava que era a mesma coisa. Não, existe uma sutileza que os diferencia. Quando eu falo de uma tolerância, eu estou falando de uma perspectiva da diversidade, porque o paradigma da diferença, ele veio aí no pós-Segunda Guerra, e ficou aí até os anos 70, 80, onde eu reconhecia o diferente, o outro que estava à margem, o marginalizado, que se encontrava à margem da sociedade. Essa é a diferença quando eu dou conta de reconhecer o outro que é diferente de mim. Mas falar em diversidade requer mais de mim e de você. Falar em diversidade nos implica em falar em tolerância, nos implica em falar em abertura discursiva dos canais de comunicações para aquele outrora reconhecido como outro que era marginalizado. Agora eu preciso abrir os canais discursivos para o negro, para a mulher, para o cigano, para o estrangeiro, para o indígena. Eu preciso abrir o discurso. Fazer com que esses nichos, com que esses segmentos adentrem com você nos canais discursivos de deliberação e de formação da opinião pública. Então, falar em cultura de paz é falar em alegria. Claro, eu estou falando que nós precisamos viver com alegria. E isso tudo que eu trouxe para vocês, dentro desses pilares aqui apresentados, que eu achei muito interessante, a cultura da paz, ela vai se assentar nesses princípios. E ela se assenta aonde? Ela se assenta na nossa Constituição Federal. Ela se assenta nos princípios, ou melhor dizendo, nos fundamentos da República Federativa do Brasil, no artigo 1º. Ela se assenta no artigo 4º, nos princípios que orientam o Brasil nas suas relações internacionais. Ela se assenta no artigo 5º ao 17, dentro do capítulo, né, do título que nós temos dos direitos fundamentais, do título 2 da nossa Constituição Federal. Não obstante termos outros artigos, outros direitos fundamentais difusos em nossa Constituição, uma vez que eles não se alocam, não se fecham apenas dentro desse título 2, do artigo 5º ao artigo 17, ok? Nós precisamos ampliar essa nossa interpretação constitucional, mas o discurso de paz, a cultura de paz, se assenta na democracia, se assenta na soberania, se assenta em instituições democráticas fortes, que possam fomentar o princípio da diversidade, o princípio do quê? De uma soberania popular. Porque só estar na Constituição não basta para que tenhamos realmente uma cultura de paz, ok? Bem, feitas essas considerações, eu quero trazer para vocês
a questão de como essa cultura de paz e cultura de dominação estavam e continuam influenciando o processo civil. Sim, porque o código anterior, ele estava ancorado, né, na cultura da dominação. Na minha percepção, o código era muito litigante, instigando muito a processualística, o procedimento judicial. E eu trouxe para vocês o artigo 5º, e eu preciso ressaltar aqui o artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, uma vez que trouxe o acesso à justiça dentro de uma perspectiva formal de acesso ao poder judiciário. O nosso código anterior não trouxe em nenhum dos seus artigos a palavra, a menção à mediação de conflitos. A conciliação, sim, depois da alteração do código que nós tivemos, ele começou a estabelecer aí as audiências de conciliação, mas não se falava em mediação de conflitos dentro da perspectiva do código anterior. Então, gente, com essa mudança que tivemos em 2015, esse novo Código de Processo Civil, ele traz um litígio ou uma litigiosidade responsável. Ele vem trazer aqui o quê? Os princípios que alicerçam uma cultura de paz, difundindo e incentivando a autocomposição. Bem, pessoal, agora nós vamos trabalhar, então, a perspectiva da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que é de 2010. Uai, professora, é anterior ao Código de Processo Civil? Sim. É anterior à Lei de Mediação? Sim. Professora, então fala um pouquinho sobre ela e de que forma essa resolução materializou essa cultura da paz. Sim, pessoal, essa resolução é um marco para nós que trabalhamos com a gestão de conflitos. Por que essa resolução é um marco? A resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, ela vai instituir a política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos. Olha que legal! Essa resolução vai ser a inspiração, né, que vai orientar aí o Código de Processo Civil, a Lei de Mediação. E olha que legal! Hoje, né, ela é de 2010, mas eu preciso falar para vocês que ela já sofreu 2 processos de emenda, um em 2013, um em 2016, e foi alterada por 2 outras resoluções, a 290 de 2019 e a 326 de 2020. Então, se vocês forem acompanhar aí, eu acredito que você está me acompanhando, que você vai pegar a resolução, vai ler os 19 artigos da resolução 125, vai pegar os 4 anexos, vai perceber que desses 4, o 2 e o 4 foram revogados, e vai estudar esses 2 anexos da resolução. E é sobre essa resolução que eu quero falar. É sobre essa política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos que eu quero falar para vocês. Então, primeiramente, deixa eu fazer o esqueleto dessa resolução. O que vocês acham? Vamos montar mentalmente de que forma essa resolução se organiza? Enquanto professor, eu acho muito importante que vocês comecem a desenhar mentalmente essas estruturas normativas para que vocês depois possam desenvolver aí em casa os seus estudos e entrar mesmo a fundo nos pilares da resolução 125. Vamos lá, eu já disse que ela tem 19 artigos, que ela sofreu alteração, então muitos artigos foram revogados, tá? Principalmente por essas 2 resoluções de 2019 e de 2020, revogaram muitos artigos e fez menção a vários dispositivos do Código de Processo Civil. Então, a gente vê que ela foi atualizada nessas modificações com o Código de Processo Civil e com a Lei de Mediação. Bem, dentro, então, desses 19 artigos, desses 2 anexos, anexo 1 e anexo 3, nós temos 4 capítulos. Então, vamos organizar. Nós temos o estabelecimento de uma política judiciária nacional de tratamento de conflitos. E aí, nós vamos ter, então, né, as disposições gerais aí. Então, primeiramente, nós vamos ter um capítulo destinado à Política Judiciária Nacional de Tratamento de Conflitos. Gente, existe hoje uma política pública, tá bom?
nós vamos ter depois, no capítulo 2, o quê? As atribuições do Conselho Nacional de Justiça dentro dessa construção dessa política pública. Depois, nós vamos entrar, né, no capítulo 3 para a competência dos tribunais de justiça estaduais. E aí eu vou falar depois para vocês um pouquinho, dentro desse capítulo 3, das subseções que estão inseridas dentro desse capítulo 3. E por último, eu vou falar para vocês das disposições finais, mas antes das disposições finais, claro, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o portal da conciliação, onde eu tenho um canal discursivo que aproxima, né, o Conselho Nacional de Justiça, que aproxima a política à sociedade civil. E depois eu tenho as disposições finais. E aí, pessoal? Podemos falar um pouquinho sobre a Resolução 125 e de que forma ela alicerça essa política pública? Vem comigo então. Então vamos lá. Vamos ver que essa política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos, ela traz, né? Porque toda lei, como é que a lei se organiza? Eu tenho lá o preâmbulozinho da lei, correto? Preâmbulo, não é aula de processo legislativo, não é aula de a gente trabalhar processo de elaboração, mas é aula da gente relembrar como é que a gente faz uma interpretação da lei, para você que vai pegar aí a resolução e vai olhar, mas o que é esse textinho? Esse textinho é o preâmbulo, e nesse preâmbulo eu tenho o objeto da resolução. E no próprio objeto da resolução já traz que ela dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado do conflito de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Então nós temos o título, nós temos o preâmbulo e aí nós vamos ter vários considerandos. E dentro desses considerandos eu gosto muito de ressaltar para vocês, meus alunos, o quê? Que esses considerandos trazem múltiplas informações sobre os pilares da resolução, uma vez que essa resolução vai trazer uma reinterpretação do princípio constitucional do acesso à justiça. Olha, mas onde que ele está mesmo, Lúdio, o princípio constitucional do acesso à justiça? Está lá no artigo 5º, inciso 35, que outrora era entendido enquanto princípio constitucional do acesso à jurisdição estatal. E agora a resolução vai dar a providência no sentido de que nós temos o acesso a uma ordem justa. O cidadão, ele tem o direito fundamental de ter os seus conflitos gerenciados de uma forma adequada. Então, eu trago essa reconstrução, eu trago essa redimensão do acesso à justiça, uma vez agora que eu não tenho só o Poder Judiciário, eu tenho outras formas de manejar e de gerenciar o conflito de interesses. É interessante também trazer, ainda dentro da perspectiva dos considerandos, que a resolução, ela vai trazer a importância da autocomposição e da pacificação social. Então, guardem esses dois pilares aqui. A resolução vai calcar na defesa da autocomposição e aí ela traz explicitamente a conciliação e a mediação de conflitos e ela vai buscar uma cultura de pacificação social. Agora vocês entenderam por que é dentro da aula de cultura de paz que eu trago a inserção da resolução 125? Porque ela dá aquele start inicial. Ela faz com que eu comece a olhar o cenário dos conflitos, o cenário da gestão, sobre uma nova perspectiva. É importante falarmos, então, a perspectiva da mediação e da conciliação enquanto instrumentos efetivadores da pacificação social e, para além disso, além da pacificação social, eles vão diminuir os números de processos adjudicados, distribuídos, bem como uma expressão que eu não gosto muito, mas que é muito utilizada, de desafogar o Poder Judiciário. Olha, nesse contexto, a mediação e a conciliação foram incentivadas pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. E aí é importante, então,
passearmos, fazemos um passeio rápido, sabe aquele giro de 360 graus que a gente olha para depois a gente voltar e estudar com mais clareza de detalhes. E aí nós vamos trabalhar que no capítulo 1 vai trazer os alicerces dessa política, vai trazer a importância da responsabilização, vai trazer a importância da autocomposição e a importância do Estado promover isso enquanto uma política pública que deve ficar em permanente processo de desenvolvimento. Não se acaba com a edição dessa resolução e com outras, não, ela está em processo e contínuo desenvolvimento. E para isso eu tenho o panorama geral da política desenvolvida pelo Estado, enquanto aí, no meu ver, enquanto uma política que materializa os direitos fundamentais, não apenas o acesso à justiça, mas materializa a democracia, materializa a soberania popular, uma vez que eu estou fomentando a autocomposição e trabalhando o empoderamento das pessoas de forma que elas possam gerenciar os seus próprios conflitos. E isso traz um resgate do sujeito constitucional, trazendo o sujeito para os discursos públicos de tomadas de decisões. E aí, no capítulo 2, eu vou trabalhar das atribuições do Conselho Nacional de Justiça dentro dessa política. Ou seja, uma dica, sabe o que o CNJ vai fazer? O CNJ vai traçar as diretrizes básicas. Mas essas diretrizes básicas traçadas, supervisionadas pelo CNJ, precisam ser regulamentadas. E como elas são regulamentadas? Elas são regulamentadas no capítulo 3, onde a lei vai trazer o quê? Quais são as atribuições dos tribunais de justiça estaduais dentro da materialização dessa resolução 125. E aí é importante fazermos o quê? É importante que nós compreendamos a perspectiva dos NUPEMECs, núcleos permanentes de métodos de soluções consensuais de conflitos, que está dentro de um federalismo cooperativo, que é o que nós estamos construindo, a nível estadual. Acima vai estar o CNJ a nível federal, no nível estadual vai estar os NUPEMECs, os NUPEMECs a cargo do Tribunal de Justiça, ok? Eles vão estabelecer a nível municipal os CEJUSCs, Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadanias, e esses CEJUSCs, que é o que está mais perto de você e de mim, que é onde a gente tem as realizações das sessões de mediação, das sessões de conciliação e de desenvolvimento de políticas que materializam também a resolução, por exemplo, através de cartilhas, através de oficinas de parentalidade, através de palestras. Eu tenho dentro desse CEJUSC esse tripé. E esse tripé dentro do CEJUSC é a realização das sessões ou de audiências de conciliação e de mediação. Eu vou ter um setor pré-processual e o setor processual, e eu vou ter também o núcleo de cidadania. Então, olha lá, a gente pode pegar isso dentro do federalismo, só para você que não captou ainda, talvez eu falei um pouco rápido. CNJ, NUPEMEC, correto? CEJUSC, federal, estadual e municipal. E os CEJUSCs serão criados e supervisionados pelos NUPEMECs. E esses NUPEMECs, os presidentes dos NUPEMECs vão ter os encontros, esses encontros dos presidentes dos NUPEMECs, e dentro desses encontros, eles constroem enunciados, e esses enunciados compõem os enunciados do FONAMEC, do Fórum Nacional de Mediação e de Conciliação. E mais uma dica, esses enunciados começam a integrar, a serem compreendidos enquanto parte integrante da resolução 125. Então, está vendo que essa resolução, ela vai sendo preenchida? Bem, por último, depois de eu falar dessa perspectiva aí dos tribunais, dos NUPEMECs, do CEJUSC, a resolução também vai falar um pouquinho do conciliador e do mediador.
a gente entra na parte final, no 4º capítulo da resolução, que é o quê? Que é o portal da conciliação. Então, vai criar esse portal de forma que a sociedade civil possa ter acesso a esse portal, onde as práticas serão difundidas, onde as práticas autocompositivas serão estimuladas e onde as pessoas terão acesso também, né, a toda a disponibilidade de dados estatísticos realizados dentro da política pública. Bem, as disposições finais faz o fechamento da resolução e aí eu entro nos anexos. O anexo 1 vai trazer o processo de formação do mediador e do conciliador judicial. Então, vai trazer as bases curriculares, né, que se estrutura em um curso teórico de 40 horas e um estágio supervisionado de 60 horas, traz todo o conteúdo programático, ou seja, todos os módulos que eu, enquanto professora formadora de mediadores judiciais, tenho que desenvolver com os meus alunos, traz as bibliografias que eu tenho que desenvolver, mostrar e trabalhar com os alunos, traz todo o processo do estágio supervisionado, uma vez que os alunos, depois de receberem 40 horas teóricas, eles precisam passar por um processo de estágio supervisionado. E aí eles vão passar para a perspectiva de observador, comediador e mediador. Então, esse é o anexo 1. O anexo 2 fora revogado, então eu não vou trabalhar sobre ele, correto? Aí eu trago o anexo 3, que é muito importante. O que tem no anexo 3 da resolução? O anexo 3 da resolução vai trazer o código de ética dos conciliadores e dos mediadores judiciais. E dentro desse código de ética, eu vou ter os princípios e as regras que vão orientar a atuação dos mediadores e dos conciliadores. Vão trazer as posturas adequadas e exigíveis para o mediador ter no desempenho dessa política pública, porque o mediador e o conciliador judicial, ele exerce uma função essencial à justiça. Bem, finalizamos então essa base, esse esqueleto da resolução, e eu acho então que é importante que a gente dê uma olhada nesse slide para que a gente possa ver o que trabalhamos nessa primeira aula. Trabalhamos sobre a cultura de paz e a cultura de dominação, trabalhamos a perspectiva da colaboração ou da competição, correto? Litigiosidade ou colaboração? Litigiosidade ou gestão adequada de controvérsias através da autocomposição? E, por último, eu trago para vocês a resolução número 125 do Conselho Nacional de Justiça, apresentando o esqueleto dos 19 artigos e dos 2 anexos que contém a resolução. Bem, partindo disso, eu acho que agora nós podemos trabalhar a perspectiva de que a cultura de paz, ela é essencial, indispensável para que a mediação e para que a conciliação começam a ser desenvolvidas realmente enquanto políticas materialmente desempenhadas em torno dos estados. Bem, pessoal, depois de transitarmos nesses 3 tópicos outrora já apresentados para vocês, eu acho que está na hora da gente, então, ver se a gente entendeu a cultura de paz através de realizarmos juntos, eu e você aí na sua casa, alguns exercícios, os quiz dentro da cultura de paz. Pode ser? Vamos trabalhar, então, de que forma que ela atua aí, que ela está caindo, que ela está sendo cobrada nos concursos públicos? Bem, vamos agora trabalhar uma questão de cultura de paz, onde a questão, a assertiva, vai contemplar a seguinte redação. A cultura de paz depende, dentre outros aspectos. Então, primeira coisa, quando a gente vai fazer uma questão, nós precisamos entender e compreender o enunciado. O enunciado está trazendo que a cultura de paz depende. O que ele está pedindo? Os pressupostos de uma cultura de paz. O que é imperioso? O que é necessário para que eu tenha uma cultura de paz? Primeiro passo para a gente resolver essa questão. Vamos lá. Letra A. Do controle da liberdade de expressão, eu preciso? É compatível o controle da liberdade de expressão de uma cultura de paz? Não, pessoal. B. Da passividade e da permissividade? Olha, se eu sou passiva e permissiva, eu não vou estar dentro da cultura da paz, eu vou estar dentro da cultura da dominação.
de instituições democráticas fortes? Olha lá, vamos pensar. Se eu tenho instituições democráticas fortes, elas vão fomentar a política pública, elas vão incentivar a autocomposição, que necessariamente vão materializar a cultura de paz. Então, me parece que é a mais adequada, mas vamos acabar de ler. D. Da rejeição ao desenvolvimento nacional. Será que quando eu falo uma cultura de paz, eu preciso rejeitar o desenvolvimento nacional ou eu preciso fomentar o desenvolvimento nacional? Eu preciso fomentar o desenvolvimento nacional. E é da inexistência de conflitos. Não, justamente a cultura de paz existe porque os conflitos fazem parte das nossas relações. Os conflitos fazem parte da historicidade humana. Em assim sendo, então, a resposta correta é a cultura de paz depende, dentre outros aspectos, de instituições democráticas fortes. Beleza? Esse foi o primeiro exercício e agora nós vamos para mais um exercício para você testar se ficou aí gravado na sua memória a cultura de paz, os seus pressupostos e as suas relações subsequentes. Esse tem um textinho maior, então nós vamos lê-lo com calma, tranquilidade, para a gente fazer o quê? Para a gente compreender o enunciado. Ok. Atuar na perspectiva da mediação de conflitos pressupõe uma visão de mundo e o desejo de se construir uma sociedade de paz. Ok. Assinale a alternativa correta considerando a conceituação da mediação de conflitos. A cultura de paz, na perspectiva da mediação, é conviver com os conflitos ou até provocá-los, se for o caso, para fazer com que cada um assuma os seus compromissos na efetivação da ordem democrática. Vou ler todas com vocês, depois eu faço os comentários. B. A paz, como reforça o senso comum, é a ausência de guerras e a submissão calada à ordem instituída. C. Mediar conflitos é fazer calar a parte mais fraca para garantir a palavra daquele que está com razão. D. Dialogar significa reconhecer a outra pessoa como um ser humano, capaz de pensar, mas o mediador reconhece que as pessoas em conflito são incapazes de fazer acordos e de cumpri-los dentro de um prazo determinado. E mediação é necessariamente conciliação. Bem, diante desse cenário, dessas 5 assertivas, desses cinco elementos aqui que a questão nos apresenta, o que nós podemos perceber? Que a resposta correta está na letra A. Uma vez que a cultura da paz, dentro do cenário da mediação de conflitos, é conviver com os conflitos ou até provocá-los. Ou seja, nós precisamos assumir a perspectiva de que os conflitos existem e que eles são uma oportunidade para nós de aprendizado e por isso que às vezes ele é até provocado. E se for o caso, para fazer com que cada co-cidadão assuma os seus compromissos na efetivação de uma ordem democrática. Essa assertiva está trazendo aqui o princípio da responsabilização social defendido na Resolução 125. E por que não é as outras? Vamos lá, passar e apontar o erro das outras questões. A paz, como reforço do senso comum, é ausência de guerras? Não, pessoal. A paz não significa ausência de guerras e submissão calada à ordem instituída. A paz significa que é um cenário, é um contexto onde vão existir guerras, onde vão existir situações adversas, mas eu preciso da paz justamente para fazer o gerenciamento. Então, a paz não significa uma submissão calada à ordem instituída. Não, a paz requer uma abertura para que as pessoas possam se manifestar de forma equidistante e procedimentalmente estruturada. C. Mediar conflitos é fazer calar a parte mais fraca? Não, mediar conflitos é fomentar as pessoas ao diálogo, ao consensualismo, à responsabilização pela construção daquela decisão que melhor atenda à necessidade dos envolvidos.
Dialogar significa reconhecer que a outra pessoa como um ser humano, ok, capaz de pensar, ok, até aqui está tudo certo, mas olha, mas o mediador reconhece que as pessoas em conflitos são incapazes de fazer acordo. Não! Nós, mediadores, empoderamos as pessoas para que elas construam acordos que sejam exequíveis e que vá ao encontro das suas necessidades. Mediação é necessariamente conciliação. Não, nós vamos explicar para vocês que mediação não é necessariamente conciliação, que nós temos diferenças pontuais entre a mediação e a conciliação, uma vez até mesmo que a Lei 3.140 vai tratar tudo como mediação lato sensu. Então, nessa questão aqui, a resposta correta é a alternativa A. Agora, então, vamos para o nosso terceiro e último quiz. Sobre a Política Judiciária Nacional de Tratamento de Conflitos de Interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução de conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade, marque a opção que melhor se relacione a essa política. Vamos lá. Letra A. Os litígios deverão ser sempre resolvidos por meio de sentença judicial, pois é o meio mais adequado tecnicamente, uma vez que o magistrado tem o poder decisório. B. Antes da solução adjudicada mediante sentença, deve-se oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. C. Após a citação da parte contrária, o judiciário deverá analisar o caso concreto por meio de provas e logo em seguida dar o veredito. D. As partes em conflito deverão sempre buscar o meio mais eficiente de provar o que pleiteia ou defende, focando sempre na decisão final do magistrado. Bem, nessa questão nós temos especificamente aquilo que eu trabalhei com vocês no finalzinho da aula, sobre os objetivos da Política Judiciária Nacional. E ele está onde? Ele está na letra B. Olha só, antes da solução adjudicada mediante sentença, nós devemos oferecer meios ou mecanismos adequados de soluções de controvérsias e nos considerandos da resolução, ela até traz especificamente a conciliação e a mediação, bem como assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. Então aqui nós vemos que está aqui nos considerandos da resolução, bem como dentro dos objetivos da Política Judiciária Nacional. A1 está errado uma vez que fala que os litígios deverão ser sempre resolvidos por meio de sentença? Não necessariamente, eu tenho outros caminhos e o fomento que nós estamos trazendo aqui, a autocomposição. A C está falando que após a citação, o judiciário analisa o caso concreto por meio de prova e logo em seguida dá o veredito, pulou várias etapas do procedimento, correto? Do processo devidamente estruturado nos moldes do processo civil. E a D, as partes em conflito deverão sempre buscar o meio mais adequado de provar o que pleiteia ou defende, focando sempre na decisão final do magistrado? Não, gente. Nós precisamos buscar o meio mais eficiente, né, de provar, focando sempre... Não, a gente não tem que focar sempre na decisão final do magistrado. Então, aqui nós temos que a resposta correta é a letra B. Bem, pessoal, agora que acabamos os quiz, os exercícios, eu quero deixar o meu muito obrigada para você que esteve conosco aqui na aula 1 de Cultura de Paz e quero deixar um convite para que você venha para a aula 2. Então, o que eu faço? Eu vou esperar você no nosso próximo encontro, na nossa aula 2 do nosso curso de mediação de conflitos. Até lá, um beijo no seu coração. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.